como fazer um planejamento estratégico para que você aumente o seu faturamento em 2024. Porque o ano que vem, ele precisa ser melhor do que esse ano. Então, nós precisamos montar uma estratégia, ter um plano de ação, mas para isso a gente vai precisar entender o que a gente precisa fazer, quem é o nosso cliente, quais são os nossos produtos, o que nós podemos fazer de estratégias e para que elas sejam mais assertivas. A gente não pode ficar tentando o ano todo e sem ter resultado. Então, vamos falar sobre esse planejamento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez, já aproveita, já curte, já se inscreve, porque toda semana você vai ter novos conteúdos. Então, já curte, já compartilha, já comenta quais são os vídeos, quais são os temas que você gostaria de ter aqui e já aguarda, porque semana que vem já tem vídeo novo e já tem conteúdo novo para você. Mas vamos começar e vamos falar sobre esse tema. E eu não poderia começar sem me apresentar. Prazer, meu nome é Cristiano Brandão, eu sou CEO do Instituto Além do Conhecimento, sou professor, sou palestrante, sou TEDx Speaker, tive a oportunidade de palestrar nesse grande evento e tenho experiência com mais de uma década, podendo ajudar profissionais, empresários que querem alavancar os seus resultados e as suas carreiras. E vou compartilhar com vocês hoje um assunto que, olha, eu compartilho com os meus melhores clientes, com os meus mentorados, porque a minha função é justamente ajudar eles a obterem melhores resultados. Então, vamos falar sobre esse tema que eu gosto muito. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é um plano de ação. Como montar um plano de ação efetivo? Como montar um plano de ação eficaz, que a gente tenha um resultado? A primeira coisa que a gente precisa entender de um plano de ação é que você precisa ter o primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto, clareza. Primeiro ponto é você ter clareza do que você quer alcançar. Porque quando você tem uma loja, ou você vende produtos, ou você vende os seus serviços, primeira coisa é você ter clareza. Olha, eu sei de tudo que tem aqui. Eu sei o potencial de tudo que eu tenho, seja produto ou seja serviço. Isso vai ser fundamental para que você entenda o que fazer. Então, vamos lá, deixa eu retornar aqui. E a primeira coisa que nós não podemos negligenciar é clareza. Mas, Cris, clareza de quê? Você precisa ter clareza do que você está oferecendo para o seu cliente. Vamos lá, eu vou trazer um exemplo para você. Porque você quer montar um plano de ação, mas você tem o produto A, o produto B e o produto C. E você está focando no produto C. Porém, o seu produto A, ele tem um potencial de aumentar o número de vendas, e a gente já vai falar sobre lucro, faturamento, receita. Mas porque, como ele não tem muito lucro, você não dá muita atenção para ele. Mas entenda que esse produto A, ele vai fazer com que o cliente venha para a sua loja. Ele vai fazer com que o cliente te procure pelos seus serviços, mesmo o lucro dele sendo baixo. O que eu preciso fazer agora, e é o que nós vamos conversar, é entender todo esse planejamento. Está dentro de um plano. É um plano de ação que vai ser aplicado. Então, eu atraio o cliente, eu conquisto o cliente, eu mostro para o cliente que aquilo que eu tenho é bom para ele, e depois eu vou focar no meu produto C, seja ele produto ou serviço, que vai me dar um lucro muito maior e que também vai ser importante nessa busca pelo que o meu cliente está buscando. Isso vai ser fundamental, isso é muito importante. Então, o primeiro ponto é clareza. Mas o segundo ponto, eu não posso deixar de trazer aqui para vocês, que é justamente respeitar o processo. Processo. Porque as pessoas hoje não querem respeitar o processo. Elas começam a fazer um planejamento, mas elas estão com foco no objetivo final. Elas estão pensando apenas no objetivo final. E isso não funciona.
Isso não vai funcionar. Você precisa entender que na definição de plano de ação, nós precisamos ter clareza do nosso estado atual. Eu vou trazer para cá. Vem para a tela aqui comigo. Ó. Nós precisamos ter clareza do nosso estado atual. Né? E aqui é o nosso estado desejado. Só que o nosso planejamento, ele não é assim, ó. Ele não é reto. O nosso planejamento, ele precisa ser feito com etapas, com micrometas. Preste atenção. Clareza do estado atual, é onde você está. Clareza do seu objetivo, isso é fundamental. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu quero aumentar o meu faturamento em 20%. Eu quero dobrar o meu faturamento. Eu quero ter 100 clientes ativos na minha carteira de clientes recorrentes. Clareza do que eu quero alcançar. Para que eu consiga, dentro dessas duas margens, eu crio as minhas pequenas metas. Eu crio o que precisa acontecer passo a passo. Porque se eu fico apenas focando no meu objetivo desejado, quando eu alcançar essa primeira barreira, eu posso desistir. Mas quando eu sei que essa barreira vai acontecer, eu sei que eu preciso só contornar ela para vir para a próxima, e depois para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Eu não mudo o meu foco, meu objetivo continua sendo o mesmo. Eu só mudei a minha rota. Ficou claro? Clareza do estado atual, clareza do seu objetivo, entender quais são as etapas do processo. O foco não é no objetivo final, o objetivo final é clareza, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não posso ficar só pensando nele. Então eu tenho que ir definindo as etapas. Qual é a primeira etapa do processo? Qual é a segunda etapa do processo? Porque senão, quando eu encontrar aquela barreira, eu vou me desmotivar e vou desistir. Agora que a gente entendeu o que é um plano de ação, como fazer esse planejamento, e nós estamos falando em aumentar o faturamento para o ano que vem, para 2024, entendi como monto um plano de ação, Cris. Agora, como eu monto um plano de ação para aumentar o meu faturamento? Agora nós vamos para o próximo ponto. E qual é o próximo ponto? O próximo ponto é entender o que é faturamento, receita e lucro. Porque se você não entender isso, você vai ficar perdido com as suas vendas. Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui para vocês. Será que eu consigo aparecer aqui para vocês? Será que eu consigo aparecer aqui para vocês? Aqui, apareci para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Faturamento. Entenda, faturamento. Quanto você faturou? O faturamento é tudo que está envolvido na sua negociação. Então, quanto entrou, quanto você faturou. E aí a gente vai ter que fazer, Cris, mas e a receita? Eu confundo faturamento e receita. Receita é tudo aquilo que está em caixa. Faturamento é tudo que você fez no seu mês. Se você vendeu à vista, entra para o seu faturamento. Se você vendeu a prazo, também entra para o seu faturamento. Receita não entra o a prazo, não entra o futuro, entra o que tem em caixa. Então, o meu faturamento esse mês foi de 50 mil, mas a minha receita foi de 30, ou seja, eu tenho 20 mil a receber. Isso tem que ficar claro, porque às vezes você pensa que você faturou 50 mil, mas por que você está fechando no negativo? Porque, na verdade, em caixa você só tinha 30. Então, tem 20 mil que ainda vai receber. Você ainda vai receber esses 20 mil, essa diferença. E isso pode fazer com que o seu caixa sangre. Assim como, deixa eu voltar aqui a tela, para não ficar aqui na frente de vocês. Assim como o lucro. O lucro nada mais é do que o que você tem menos o que você precisou investir, o que você gastou. Água, luz, internet, telefone, funcionário, aluguel,
condomínio, o produto que você precisou investir. Você comprou essa garrafinha, você comprou a sua garrafinha para vender a garrafa com uma margem de 20% de lucro. Então, 20% em cima do valor do investimento. Esse é o seu lucro, certo? Então, é muito importante que esses 3 termos, essas 3 palavras estejam claras, porque senão a gente não vai conseguir conversar em relação a esse conteúdo. E qual é o conteúdo que nós vamos ficar atentos para que a gente converse sobre esse tema? Eu quero falar com vocês sobre as 5 formas de você aumentar o seu faturamento. Existem inúmeras formas. Eu poderia passar aqui um dia falando com vocês de formas diferentes de você aumentar o seu faturamento. Mas eu quero me atentar a essas 5 formas, porque essas 5 formas são formas seguras que você não vai colocar em risco o seu negócio. Porque, às vezes, nós pensamos em aumentar o faturamento e aumentamos o preço. Será que aumentar o preço é a melhor saída? Será que aumentar o preço é a única forma de você aumentar o seu faturamento? Muitas pessoas acham que sim. Só que elas acabam dando o famoso tiro no pé, porque elas estão perdendo o cliente que já comprava. Porque agora elas estão com um outro preço e que vai precisar atingir um outro cliente. Só que esse cliente ainda não sabe que ela existe. Nós vamos falar mais sobre o seu cliente daqui a pouquinho. Agora vamos começar. O primeiro ponto, presta atenção, eu separei esses 5 pontos. Primeiro, eu quero que você conheça o seu cliente, certo? Você precisa conhecer muito o seu cliente. Depois, eu quero que você entenda que marketing digital é uma forma, é uma ferramenta para você aumentar o seu faturamento. Só que nada vai adiantar se você não tiver e não fizer a prospecção do seu cliente. Você precisa fazer a prospecção do seu cliente, certo? Fidelizar o seu cliente e, por último, não menos importante, pensar em ter uma equipe, porque você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, esses 5 pontos fazem com que você aumente o seu faturamento. E eu vou te explicar como, de forma sólida, sem colocar o seu negócio em risco. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre conhecer o seu cliente. Será que você conhece o seu cliente? Será que você sabe quem é o seu cliente? Você já fez esse mapeamento ou não? Se uma pessoa te procurar, você atende. Se outra pessoa te procurar, você atende. Mas você não conseguiu identificar as características daquele cliente que está te procurando. Entenda uma coisa, aquele cliente que te procurou, ele tem características que vão ser fundamentais para o seu negócio. Porque todos os outros clientes que ainda não te conhecem, eles têm aquelas características. Aquelas características vão estar presentes em outras pessoas que vão se tornar os seus clientes. Então, você precisa mapear o que foi que ele comprou, o que é que ele tem, onde ele anda, o que ele busca, qual era a dor dele, por que ele veio procurar esse meu produto ou esse meu serviço. Quem são as pessoas que procuram esse produto ou esse serviço? Ele achou caro ou ele achou barato? Como ele pagou? É muito importante que você conheça o seu cliente. Conhecer o seu cliente. Hoje nós ouvimos falar do avatar, da persona. Enfim, conheça o seu cliente. Seja o nome que você quiser colocar aí, se é avatar, se é persona, se você vai dar um nome. Não, meu cliente ele se chama João. Não interessa. O importante é que você conheça ele. É que você saiba que ele prefere fazer compras no início do mês e que ele gosta de ir no começo do dia e que ele gosta de receber catálogos pela rede social. Não, é que ele gosta de ir e ter um ambiente diferente, com sensações. Ele gosta de sentar para tomar um café, ele gosta de sentir o cheiro da tua loja, ele gosta do local onde você atende, ele gosta do serviço que você presta. É muito importante que você conheça o seu cliente. E se você não conhece o seu cliente, como você vai oferecer o que ele quer? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu acho fantástico esses cases, essas histórias, porque isso traz
a nossa realidade. Tem uma propaganda, e eu não vou falar aqui a marca, mas tem uma propaganda de uma marca de moto que é simplesmente incrível, que ela traz isso, ela precisa conhecer o cliente. O cliente que vai comprar aquela marca, uma marca específica de moto, não é simplesmente a marca, não é simplesmente a moto. Ele quer fazer parte daquele ecossistema que vive aquela marca. Ele quer fazer parte daquela comunidade. O que foi que essa marca fez? Essa marca combinou com vários motociclistas que usam aquela marca e eles ficaram esperando um quarteirão depois daquela loja. Chegou um cliente para olhar aquela moto e ele vai lá e olha a moto. E o vendedor pergunta para ele se ele não quer fazer um test drive, dar um passeio no quarteirão. O cliente ficou espantado, né, de uma moto, porque o vendedor não vai junto com ele. E ele, não, por favor. E deu uma moto para o cliente fazer o test drive. O cliente sai da loja e quando o cliente vai saindo da loja, mais de 50 motociclistas vêm ao redor dele, começam a buzinar e acenar e a pilotar a moto junto com ele. E a sensação que ele tem ali na rua, naquele momento, de pertencimento, cheguei a me arrepiar, é quando ele dá a volta no quarteirão, com aqueles 50 motociclistas junto com ele se sentindo parte daquela comunidade, ele entra na loja e compra a moto. Lógico que estavam com câmeras escondidas em vários pontos, tinha um furgão na frente com a câmera escondida também, fazendo todo o contorno do quarteirão. Mas o que eu quero trazer para vocês é que essa marca, ela entendeu que o cliente dela está muito mais ligado a pertencer a esse ecossistema, a fazer parte dessa comunidade, do que simplesmente a moto, simplesmente mostrada, simplesmente apresentada ali no stand. Eles conheciam o cliente, eles sabiam o que o cliente estava procurando, o que o cliente queria viver. Isso fez toda a diferença para ele. Então é muito importante que você entenda o que o seu cliente quer, quem é o seu cliente. E assim você vai conseguir aumentar o seu faturamento. Porque o cliente, preste atenção, ele nem contestou. A partir do momento que você consegue levar para ele o que ele quer, a venda ela fica mais fácil de acontecer. Então você vai conseguir aumentar o seu faturamento. Você vai vender mais. Você vai vender para mais clientes e você vai vender mais para cada cliente. Porque um cliente desse, ele comprou a moto, mas ele comprou o capacete, que ele comprou uma jaqueta, que ele comprou um acessório, que ele comprou mais coisas lá. Eu estou dando um exemplo de uma moto, mas eu posso colocar isso para qualquer coisa. Para a sua loja, para seus serviços, para o que você quiser. Se você consegue entender o seu cliente, você vai conseguir também aumentar o seu faturamento. Certo? Depois, nós falamos, eu quero trazer para vocês a importância do marketing digital. É muito importante que você entenda e utilize o marketing digital. Se você tem uma loja, você tem uma limitação de pessoas passando na frente dessa loja. Então, tem 3.000 pessoas passando na frente da loja. Então, você tem aquele número para ser trabalhado. No marketing digital, você vai trabalhar com impulsionamento, que você pode alcançar 40, 50 mil pessoas passando na frente dos seus produtos e dos seus serviços. Então, utilize o marketing digital a seu favor, as redes sociais a seu favor. Então, é muito importante que você entenda, marketing digital é uma ferramenta. Você não vai viver no marketing digital. O marketing digital precisa do presencial e o presencial precisa do marketing digital. Então, você precisa entender essa ferramenta e fazer com que essa ferramenta faça com que você alcance mais clientes. O marketing digital nada mais é do que um impulsionador do teu negócio. Porque mais pessoas vão conhecer o seu negócio, o seu produto e o seu serviço. Então, isso é muito importante. Essa é uma outra forma de você impulsionar. Se você ainda não conhece de marketing digital, eu preciso que você coloque isso como prioridade, estudar marketing digital. Isso vai fazer com que você aumente o seu faturamento. Depois do marketing digital, tem uma coisa que é importantíssima. Olha, prospecção de clientes. E aqui eu já trago 4 etapas da prospecção. Se você quer aumentar vendas, você precisa saber fazer prospecção. Vendas é prospecção de clientes. Se você sabe prospectar o cliente, você vai saber vender.
Se você não sabe prospectar o cliente, você não vai saber vender. Tanto o cliente que está ali, chegando na tua loja ou te procurando, quanto aquele cliente que nem te procurou e você precisa fazer a prospecção do zero. Você precisa entender essas etapas. A etapa começa com a elaboração de uma lista de potenciais clientes. Depois você precisa estabelecer o contato com o seu cliente, qualificar esse cliente e, por último, agendar reuniões para você fazer venda, ou se for um produto, já fazer a venda propriamente dita ali. Entenda que prospecção de cliente não é simplesmente mandar mala direta. Não adianta você pegar a sua lista do WhatsApp e sair mandando panfleto para todo mundo, você está literalmente panfletando. Fazer prospecção é entender, é falar para aquele cliente o que você está fazendo, entender o que ele quer. Fazer prospecção também precisa de um planejamento. Se hoje eu entro em contato com um cliente meu, apenas para confirmar se ali realmente é o contato dele, eu anoto na minha agenda. 12 dias depois, eu falo para ele o que eu estou fazendo agora e peço uma indicação para ele. Eu começo a qualificar ele para eu entender se ele sabe o que eu estou fazendo, se ele indica para alguém, se ele gostaria de ter aquilo. Então, eu começo a qualificar aquele cliente para depois eu oferecer para ele o meu produto ou o meu serviço. Então, se você sabe fazer prospecção, imagina, com o marketing digital alcançando 40 mil pessoas por dia, 50 mil pessoas por dia, fazendo impulsionamento, trabalhando nas redes sociais, e eu sei fazer a prospecção, porque não adianta você alcançar e não ofertar. Então, se eu sei fazer a prospecção certa, eu aumento o meu faturamento, porque eu aumentei as minhas vendas. E olhe que em nenhum momento eu falei com você sobre aumentar preço, aumentar o custo do produto. Em nenhum momento eu falei isso. Certo? Eu estou falando em você fazer mais prospecção, aumentar o número de visualizações e de alcances que você vai ter com os seus clientes olhando para o teu produto ou para o teu serviço. Depois disso, passamos para o quarto ponto. Qual é o quarto ponto? O quarto ponto é: entenda que o processo de fidelização do seu cliente é fundamental. Você vai precisar entender quem são os seus potenciais clientes, fazer com que ele faça a primeira compra. Depois ele precisa comprar novamente de você. Compras exclusivas, aquele cliente que sempre compra aquilo que você tem. Lógico, aí você já vai ter um cliente muito mais engajado e clientes fiéis que sempre compram. E melhor do que isso, ele te indica. Ele compra essa garrafinha com você e sem você falar nada para ele, ele posta na rede social. E as pessoas que queriam ter aquela garrafinha vão perguntar para ele onde você comprou essa garrafinha. E ele vai dizer, na loja tal, do meu amigo. Vá lá e diga que fui eu que te indiquei. E ele está fazendo propaganda para você, sem você ter gasto nenhum real com ele de parceria. Você pode fazer isso de forma proposital nas redes sociais, no marketing digital? Claro que sim. Isso é uma forma de você criar um planejamento de marketing, falando de marketing digital. Mas o seu cliente fiel, quando você fideliza ele, ele tem orgulho de mostrar a marca que ele usa. Ele tem orgulho de mostrar aquilo que ele tem, porque ele confia naquilo. Então, fidelizar o seu cliente, primeiro que você vai ter sempre, você não vai todo mês ter que buscar novos clientes. Você vai ter sempre aquele cliente que quer consumir o seu produto ou o seu serviço. E sem perceber, ele vai fazer propaganda para você porque ele gosta do seu produto, do seu serviço, porque ele já é um cliente fiel a você. E por último, não menos importante, entenda que depois de todo esse processo, você não vai conseguir fazer tudo isso sozinho. Você vai precisar investir em uma equipe. Se você estiver numa loja, você vai precisar de mais pessoas, porque às vezes você vai estar atendendo um cliente e vai chegar outro. Enquanto você está atendendo o cliente, quem está fazendo marketing digital? E se você não tem loja, se for serviço, eu vou continuar com o mesmo exemplo. A partir do momento que você está entregando o serviço, quem está fazendo a prospecção? Então, no início, sim, você precisa fazer tudo, você vai ter que dar conta de tudo, mas depois entenda que investir em equipe vai fazer com que você aumente o seu faturamento, porque você vai estar vendendo, você vai estar aumentando o seu faturamento, mesmo enquanto você está entregando o seu produto ou o seu serviço. Então, investir em equipe também é algo que vai fazer com que você mude o seu faturamento, aumente o seu faturamento agora em 2024.
Então, o seu planejamento tem que ser da seguinte forma. Eu sei onde eu estou. Qual a primeira etapa? Aprender a fazer marketing digital. Qual a segunda? Desculpa, aprender quem é o meu cliente. Eu vou mapear quem é o meu cliente. Depois, eu vou aprender a fazer marketing digital. Vou voltar para aquela tela aqui para vocês. Ó. Esse é o seu planejamento. O seu planejamento é esse aqui. O primeiro passo, conhecer o seu cliente. O segundo passo, entender de marketing digital. O terceiro passo que você vai fazer, aprender a fazer prospecção. Depois, fidelizar esses clientes. E por último, não menos importante, montar uma equipe, porque assim você vai conseguir potencializar os seus resultados. Esse planejamento, eu garanto para você, coloque isso em prática. E quando você colocar todas essas 5 etapas em ação, os resultados vão aparecer. E você vai ter retorno, vai aumentar o seu faturamento. E seu 2024 vai ser muito melhor do que foi 2023, 2022, 2021, 2020, por aí vai. Você vai ter progresso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Foi uma satisfação poder compartilhar esse conteúdo aqui com vocês. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, mandar para outras pessoas e ficar atento, porque toda semana você tem novos conteúdos aqui. Uma satisfação, um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima.